Olá, historiantes, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vocês estão aqui no módulo de História do Brasil Colonial e nós vamos falar hoje sobre um evento interessante, bastante complicado e movimentado aí para a história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira, tá? Bom, a Inconfidência Mineira é lembrada com uma frequência maior por causa de um dos seus personagens tidos até então como principais. Que personagem é esse? É o personagem Tiradentes. O Tiradentes ele é lembrado como um dos líderes da Inconfidência Mineira e até o final, sem negar participação, apesar da coroa estar aí promovendo sua punição para os possíveis responsáveis, ele não negou em momento algum e disse: sou de fato o líder dessa Inconfidência e não vou negar em momento algum. Diferentemente dos seus principais colegas, ele acabou sendo executado pela coroa portuguesa. E isso o colocou aí como um marco na história do nosso país. Inclusive, a sua morte foi uma das mais trágicas da nossa história. Ele foi assassinado, enforcado e foi esquartejado, seu corpo aí espalhado pelos quatro cantos das Minas Gerais, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: de fato, Tiradentes participou desse movimento. Sim, ele participou. Ele foi um dos membros do grupo que hoje conhecemos como os Inconfidentes. Mas, diferente do que muita gente pensa, ele não era líder da Inconfidência. Ele não era o grande cabeça, o grande baluarte desse movimento. Antes de mais nada, ele foi sim um cara com uma voz muito ouvida pela população e que foi utilizado aí pelos líderes da Inconfidência para atuar como se fosse uma espécie de porta-voz dos ideais da revolução, da revolta, e com que isso ele pudesse movimentar a população das Minas Gerais para que eles se revoltassem contra a coroa portuguesa e contra a dominação portuguesa como um todo. Mas vamos lá, o que foi esse movimento aí que nós conhecemos como Inconfidência Mineira? Para a gente compreender esse movimento, a gente precisa compreender inicialmente o ciclo do ouro em Minas Gerais. Durante um bom tempo, o ouro ele vai representar, especificamente no século XVIII, o ouro das Minas Gerais ele vai representar uma grande riqueza para a dominação portuguesa. Esse ouro ele vai abastecer os cofres portugueses durante muito tempo. Só que nesse momento que vai acontecer em Inconfidência, a gente já vê uma espécie de declínio na produção, na confecção, no envio desse ouro, nessa montagem desse ouro. Isso fez com que a coroa ela tomasse algumas medidas um tanto drásticas. Uma delas foi o aumento gradativo e, em muitos momentos, muito alto, da cobrança das taxas em cima desse ouro que era enviado para Portugal. Se o ouro ele não completasse o tanto que deveria ser, o nível que deveria ser respeitado, esperado por Portugal, os ricos homens, ou homens bons, como era o termo da época, tinham que completar do seu próprio bolso o tanto de dinheiro que deveria ser enviado para Portugal. Nesse contexto, algumas sedições vão começar a aparecer. O que são sedições? Sedições são movimentos de revolta da população. Tem dois movimentos clássicos e que são emblemáticos desse momento, que são anteriores à Inconfidência Mineira: a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos. Esses dois movimentos, essas duas revoltas, vocês vão conferir aqui, vão aprender um pouco mais nesse mesmo módulo de História Colonial, só que lá na frente, quando vocês começarem a estudar sobre as revoltas do período colonial. Além dessas duas revoltas, movimentos tidos como inconfidentes também aconteceram em cidades mineiras. As cidades de Curvelo, Mariana e Sabará foram palco também de movimentos separatistas, movimentos que queriam aí se separar, se dissociar de Portugal no que tange a questão econômica. E o que impulsionava esses movimentos, sim, era a questão econômica, a questão da cobrança desse ouro em cima da produção colonial. Bom, mas a gente geralmente fala sobre esse termo confidência, mas não sei se vocês sabem o que de fato significa esse termo, inconfidente. Inconfidência
era um termo utilizado à época para qualificar os crimes de lesa majestade. Ser inconfidente era atentar contra a majestade real portuguesa. Então os crimes de lesa majestade eram colocados como crimes de inconfidência. Então por isso o termo inconfidentes, né? Bom, essas sedições elas geraram esses movimentos de inconfidência tidos aí pela coroa portuguesa, mas a gente já sabe que foram questões econômicas, a taxação de Portugal em cima do ouro que era produzido na colônia. E a gente vai chegar no ponto crucial, que é o ponto da cobrança das taxas sobre o ouro e esse aumento. Quais foram as duas principais taxas que provocaram aí essa rusga com os produtores locais, os produtores coloniais? A primeira dela, que era institucional, era o quinto. O quinto ele era cobrado em cima da produção de cada um dos senhores locais e correspondia a um quinto da produção desse ouro, né? Então, um quinto dessa produção ele não era para o senhor, ele era para a coroa portuguesa. A segunda taxa é a taxa mais complexa e a taxa que mais provocou as pessoas. A taxa da derrama, ela correspondia a complemento dos senhores locais em relação à produção do ouro. Se a coroa cobrava 1.500 arrobas de ouro e a produção tinha chegado a 1.000 arrobas, as outras 500 arrobas tinham que ser colocadas do bolso dos senhores. E isso provocou uma série de descontentamentos, e especificamente esses que aconteceram e o maior de todos que a gente conhece como a Inconfidência Mineira. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: à época, século XVIII, uma grande nação já havia conseguido sua independência, que foram os Estados Unidos da América. Em 1776, os Estados Unidos da América conseguiram, por meio da guerra, se dissociar da Inglaterra. Os motivos para essa independência norte-americana estão ligados também à questão econômica, uma vez que os produtos que eram feitos na colônia eles eram taxados acima do preço, por exemplo, que os produtos que vinham da metrópole. A colônia ela tinha que se colocar abaixo da metrópole e seus produtos tinham que custar menos do que aqueles que tinham que custar mais do que aqueles que eram produzidos na metrópole, além da obrigação, obviamente, de ter aí um tanto de sua produção de matérias-primas, enfim, ter que ser reportada, o valor da venda delas tem que ser reportado à Inglaterra. Então, os norte-americanos conseguiram se tornar independentes da coroa britânica e isso fez com que muitas outras nações elas meio que se inspirassem. A primeira nação que se inspirou diretamente sobre isso foi a francesa. Os ideais que eram pregados pelos norte-americanos eram ideais que comungavam com o ideal de liberalismo. E esse liberalismo ele estava no cerne do movimento que culminaria com a Revolução Francesa em 1789. Esse mesmo germe de revolução, esse mesmo germe liberal, ele vai estar presente também nesses caras em Minas Gerais. Obviamente que eles queriam a independência do Brasil? Não. Eles queriam no máximo ali a independência de Minas Gerais. E em Minas Gerais eles construírem sua nova nação liberta do jugo português que estava especificamente aí atrelado a motivos econômicos. Bom, essas duas taxas aí, né, vão movimentar o meio de campo, vão embolar o meio de campo, vão deixar as pessoas aí meio que preocupadas, enfim, e vai fazer com que esses mineiros eles tomem a frente e comecem a querer essa independência. Eles vão fomentar isso ao longo do processo. O curioso é que nesse momento um personagem muito conhecido para os norte-americanos ele passa a fazer parte do jogo mineiro do movimento, que foi o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ele foi acionado na França, na Universidade de Montpellier, por um cara chamado Vendée. Ele começou a receber cartas dizendo que era um assunto urgente e tudo mais, enfim. E esse Vendée marcou algumas reuniões com o Thomas Jefferson e falou um pouco aí sobre o que estava acontecendo no Brasil, da vontade deles de montar um movimento à semelhança daquilo que foi feito nos Estados Unidos
E recentemente cartas de Thomas Jefferson para os seus correligionários norte-americanos mostraram um pouco que de fato isso foi real e as intenções desses caras eram reais mesmo. Então, de fato, eles se encontraram e esse Vendek, ele contou essa história. Vendek era o codinome utilizado por um cara chamado José Joaquim Maia e Barbalho, que na época estava estudando na Universidade de Coimbra e também estudou na Universidade de Montpellier. José Joaquim Maia e Barbalho nada mais era do que um dos membros aí do movimento Inconfidente Mineiro. Quem eram os membros desse movimento chamado de Inconfidência Mineira? Nós temos aqui a lista, vamos lá. Nós vamos ter aí membros desde padres como José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues de Costa e Carlos Corrêa de Toledo e Melo, Luiz Vieira da Silva. Vamos ter poetas conhecidíssimos à época, Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e talvez aí o mais conhecido de todos eles, Tomás Antônio Gonzaga. Além desses, vamos ter o coronel Francisco Antônio Oliveira Lopes, o capitão José de Rezende Costa e seu filho, José de Rezende Costa Filho, o sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa e o membro mais baixo de todos esses, notem, só padrões altos, padres, cônegos, capitães, coronéis, poetas, inclusive Tomás Antônio Gonzaga era desembargador, e a gente vai ter aí na ponta de baixo, lá no finalzinho, o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso conhecido Tiradentes, que é o que o pessoal mais lembra, não é? Enfim, estes eram os caras envolvidos no processo, eram os caras que participavam das reuniões, que comandavam o processo de disseminação do ideal, que estavam preparando aí de fato o movimento de tomada aí, de revolução e tomada aí do poder em Minas Gerais. Quais eram os ideais da revolução? Nós temos aí os ideais bem claros, vamos lá. Primeiramente, eliminar a dominação de Portugal em Minas, e isso era fato, a principal coisa que eles requeriam era a eliminação aí total do poder português sobre Minas Gerais. Notem, eles não queriam a independência do Brasil. Eles não queriam, porque esse sentimento de unidade ele vai ser algo posterior. Eles queriam, na verdade, a independência de Minas Gerais. Pela questão econômica, pela questão política, eles queriam tomar o poder e, em cima disso, comandar a economia. Segundo, instaurar uma república. O principal modelo de governabilidade que eles pensavam era a instauração de uma república, à semelhança daquilo que havia acontecido com os Estados Unidos da América. Então, era um paralelo que os inconfidentes queriam fazer em relação aos Estados Unidos, que era um movimento que estava dando aí base de sustentação, base ideológica inicial para que eles quisessem pensar nesse movimento. Terceiro, a manutenção da escravidão. Então, existe um claro erro, que é o de associar o processo de independência que queriam os inconfidentes a um processo libertário de toda a população brasileira, que na verdade não era esse o ideal. O ideal deles era o ideal de manutenção do poderio, do status quo, e a manutenção especificamente da escravidão, da mão de obra escrava. Boa parte desses caras que faziam parte da Inconfidência Mineira, eles tinham mão de obra escrava, eles detinham mão de obra escrava, eles eram senhores ricos e não era interesse para eles de modo algum que a escravidão fosse abolida, né? Até mesmo no país modelo deles, que era os Estados Unidos da América, a escravidão não tinha sido abolida, ela vai ser abolida num processo que vai ser na segunda metade do século XIX. Então, até aí, ter mão de obra escrava não era uma coisa antagônica a você querer a independência do seu espaço ali de Minas Gerais. Bom, só que aí nós temos um pequeno processo, né? Como todo movimento tem os seus prós e tem os seus contras, tem aqueles que lutam a seu favor e aqueles que lutam contra. Nesse movimento a gente vai ter um alcaguete. Esse alcaguete que chegou lá e denunciou o movimento, especificamente no ano em que aconteceu a Revolução Francesa, 1789. Foi um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis vai chegar até o Visconde de Barbacena, que era o responsável ali por aquela região das Minas Gerais, e vai contar tudo aquilo que estava acontecendo, vai denunciar o movimento.
com a denúncia do movimento, nós vamos ter um segundo processo, que é o processo da devassa. Quando Silvério dos Reis chega até o Visconde de Barbacena, um processo é instaurado. Esse processo é conhecido como devassa. A devassa foi, de fato, essa pesquisa, essa invasão dos domicílios, a apreensão desses caras envolvidos no processo e a averiguação do caso. Com esse processo que aconteceu, de fato, eles foram culpados aí com todo o material que foi recolhido e com as denúncias que foram feitas. Eles foram condenados, acusados, na verdade, de lesa majestade, que é a inconfidência, e condenados, todos eles. Aí note uma coisa interessante. Os caras mais importantes do movimento, e em especial os senhores, os magistrados, inclusive os cônegos, eles não receberam a mesma pena que, por exemplo, o Tiradentes recebeu. Apesar de todos eles terem sido condenados ao crime de morte, a grande maioria, em sua grande maioria, eles receberam uma pena bem mais leve. Os mais importantes foram para o degredo, eles foram enviados embora da colônia e condenados a nunca mais voltar. Caso, por exemplo, do poeta Tomás Antônio Gonzaga, que era desembargador nas Minas Gerais. Os padres, eles receberam uma pena que não foi revelada. Esses padres, eles foram penalizados de uma forma que, inclusive nos registros legais, está como pena não revelada. E o Tiradentes, que era o mais baixo de todos, que tinha a posição mais ínfima de todos, que até o final reafirmou sua participação no movimento e não negava de modo algum, diferente dos outros que negavam, este foi condenado à execução. E sua execução foi mediante enforcamento e desmembramento de todos do seu corpo. O corpo dele, o tronco foi entregue para ser enterrado como indigente e as partes do seu corpo, braços, a cabeça, enfim, foram distribuídas aí salgadas para que não se deteriorassem, para que durassem mais tempo e distribuídas pelas Minas Gerais como uma espécie de símbolo para aqueles que eventualmente quisessem fazer algo parecido com o que tinha acontecido ali. Então, nós vemos claramente que, apesar do movimento acontecer, apesar dessa insatisfação existir, a coroa portuguesa ela agia de uma forma bastante dura, sucinta, direta. Ela não perdia tempo, ela ia lá e punia. E a punição geralmente era uma punição semelhante com essa de Tiradentes, ou se a pessoa fosse importante, desembargador, enfim, era comutada em uma espécie de pena alternativa, como o degredo, como o trabalho nas galés, né? E aí a gente vai ter alguns desses inconfidentes que vão trabalhar nas galés, mas no final das contas a coroa foi lá e puniu esses agentes individuais. Então a inconfidência ela é chamada de inconfidência pelo fato de que ela foi um crime de lesa majestade à época. Os inconfidentes eles se chamavam conjuradores, então eles imaginavam estar participando de uma conjuração contra a coroa portuguesa e nisso promovendo o processo de independência de Minas Gerais e a instauração de um outro tipo de ideal político e filosófico. Você vai ter aí membros do grupo dos inconfidentes que serão caras intelectuais. O Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, é um cara de extrema leitura, um cara inteligentíssimo. Então ele estava ligado, por exemplo, a ideais filosóficos europeus, como o próprio liberalismo, que é a base aí para a Revolução Norte-Americana e seria, no caso, a base para a Revolução Mineira. Então você vai ter aí uma série de elementos que vão se unir, né? O elemento econômico, o fator econômico, o fator político, o fator ideológico, e você vai ter um movimento que vai lutar pela sua independência no espaço onde ele está. Então, vamos aí elencar alguns erros sobre a Inconfidência Mineira. Não acredite que a Inconfidência Mineira queria a independência do Brasil, isso é mentira. Segundo grande erro, não acredite que Tiradentes foi o maior líder da Inconfidência Mineira. Não, ele era membro, ele fazia parte, ele estava nas reuniões, mas ele era mais ele era uma espécie de peão que tinha contato com as classes mais populares, e aí ele ia disseminando as vozes e as ideias da Revolução para essas pessoas. Terceira questão, os inconfidentes não queriam a abolição da escravidão, não era a ideia deles
abolir a escravidão no Brasil, uma vez que boa parte deles utilizava-se de mão de obra escrava e era a base para o trabalho em Minas Gerais. Então, são alguns erros que você precisa eliminar da sua cabeça para que você possa ter foco aí para os seus estudos. Então, vamos lá. A Inconfidência acontece no século XVIII. Ela utiliza como lema liberdade ainda que tardia, que é um trecho de um poema de Virgílio. Então, qual é a ideia? É trabalhar com o ideal filosófico do liberalismo. Então, no século XVIII, o ideal liberal já estava aqui em Minas Gerais. E esses membros da Inconfidência, eles eram caras ricos, desembargadores, produtores de ouro, que estavam insatisfeitos com as cobranças portuguesas em cima da produção de ouro, e eles queriam, diante disso, tornar-se independentes da coroa portuguesa para poder não pagar mais essas taxas e lucrar ainda mais com a sua produção. E esse movimento que vai estar envolvida aí a elite mineira, ele vai chegar a um fim trágico, uma vez que alguém cometeu o ato de revelar o que estava acontecendo e denunciou o movimento, que acabou sendo desmembrado de uma forma extremamente rápida, objetiva, por parte aí do Visconde Barbacena, que vai ser o representante português na região das Minas Gerais, ok? Então fica aí a explicação para vocês. Espero que vocês tenham tomado nota de tudo. Precisando, aperta play novamente na aula para a gente recomeçar, tá? Acompanhe aí as atividades do módulo, façam as suas atividades direitinho e, precisando, entre em contato através da tutoria para deixar sua pergunta, tirar sua dúvida sobre esse movimento da Inconfidência Mineira, ok? Um abraço e até mais.